O que me conecta à raça é o compromisso ético de posicionamento crítico perante as desigualdades. Acredito que esse compromisso deve ser assumido por todas as pessoas e para nós negros, nos posicionar perante as desigualdades nos leva a uma conexão íntima com a raça, sobre como aquilo que nos determina no contexto social e que produz estigmas, mas que também pode ser vista de forma emancipatória, à medida que discutida, à medida que compartilhada, à medida que se produz reflexões e novas percepções a respeito desse tema. Então, tomando como uma primeira referência o vídeo The Power of Illusion, entendemos a raça como um conceito bastante discutível, né, que se baseia em diversidade biológica, porém essas diversidades biológicas não são suficientemente determinantes para que as pessoas sejam categorizadas como inferiores ou superiores. Entretanto, como o próprio vídeo aponta que dentro dessa ilusão existe um grande poder, a gente automaticamente é levado a refletir sobre outro material também apresentado no curso, onde René Lopes afirma que o conceito de raça infunde em quase todos os aspectos da sociedade. Então, apesar de ser uma ilusão, ou seja, de não possuir uma correspondência concreta na vida prática e no pensamento, a raça, o conceito de raça, ele se produz dentro da cultura e a cultura é o grande produtor de realidade no aspecto subjetivo. Então, quando ele cita o contexto, ou melhor, a escolha dentro do contexto, ele aponta exatamente que as ações práticas, ações que podem ser emancipatórias para o indivíduo superar essas dificuldades, ela pode ser limitada por um contexto posto por essa ilusão. Eu tenho também, claro, eu sou filho de um casal interracial e entendo que para muitas pessoas que também são filhas de casais interraciais, a autodeclaração é algo extremamente problemático. No Brasil, isso é muito forte com a cultura da democracia racial, com o advento do termo pardo, que é uma espécie de meio termo entre o branco e o negro, que é altamente problemático, mas que ilustra o quanto essa ilusão tem poder de infundir em quase todos os aspectos da vida, como diria o Rani Lopes. Outra coisa muito importante para se tomar a respeito dessa questão do posicionamento crítico, da urgência do posicionamento crítico, é o documentário The Blue Wire, da Jane Elliott. E a oportunidade que foi dada às pessoas brancas de sentir a discriminação na pele e, obviamente, possibilitar com que futuramente elas exerçam a empatia, ela, claro, empatia em relação à discriminação em amplo sentido. É possível pensar a discriminação em um amplo sentido, não somente contra negros, mas no tema em questão, o grande impacto do experimento da Jane Elliott não é simplesmente colocar as pessoas em contato com a discriminação, mas colocá-las diante do espelho. Então, aquele monstro que elas observam, que estão ferindo elas nesse momento, elas o reconhecem dentro de si. Então, é bastante importante que esse posicionamento ético em relação às discriminações, em relação às desigualdades, também leve em conta o quanto nós também somos reprodutores em parte ou nos permitimos servir esse tipo de desigualdade. O contexto vai nos mostrar que nem tudo depende de nós, mas uma pequena parcela é possível que busquemos a transformação e a transformação desta pequena parcela pode ser entendida como emancipação. Né? De onde viria essa emancipação? O Daniel
Daniel Tatton, ele aponta o poder da linguagem enquanto constituição civilizatória, a problemática do racismo, a necessidade de debater o racismo e num aspecto amplo dentro das variações linguísticas e da estrutura posta, o que também é uma preocupação do Kabengele Munanga e do Silvio Almeida, pode ser entendida como uma intenção de introduzir o debate no campo científico com uma particularidade interessante. O negro, enquanto um tema de estudo, ele sai da posição de objeto e ele passa a ser um sujeito da reflexão. Ele passa a ser um sujeito da produção científica. Então, essa objetividade, no sentido filosófico, ela atribui um caráter científico ao discurso. Então, nesse sentido, abre-se um caminho interessante para se discutir racismo que não seja flertando com a questão biológica, o que já vimos no início dessa minha apresentação, que é bastante problemático. Então, e produziu erros históricos. Então, para concluir, eu trago aqui o texto do Michael Brown, quando ele diz que a última coisa que o peixe percebe é a água. Então, a invisibilidade dos privilégios para os próprios privilegiados, ela é abordada de uma forma bastante ampla. Mas a metáfora tem um poder mais amplo, porque a água é o que mantém a existência do peixe. Qualquer desequilíbrio profundo na sua composição pode significar a iminência da sua própria morte. Se abordamos o aspecto que levantamos até aqui, como naturalização do racismo na cultura, na estrutura de manutenção do Estado, como, por exemplo, o sistema de leis, a própria linguagem abordada por Tatton, a política e os demais mecanismos civilizatórios, como a economia e a educação, a gente pode refletir, de fato, sobre o que Brown quis dizer com o emprego da metáfora. A minha experiência na busca de evoluir no debate racial, aprender, fazer cursos e me desenvolver um pouco mais, existe no sentido de buscar caminhos para desnaturalizar esse olhar do racismo. O racismo produz desigualdades. A desigualdade permite a injustiça. E a injustiça autoriza a violência. E esse é o ciclo do racismo, esse é o ciclo que precisa ser quebrado, e é sobre a quebra desse ciclo que nós precisamos discutir exaustivamente na busca de ideias mais poderosas.